A pergunta que eu faço para você nessa noite, que se comemora no segundo domingo de dezembro. Eu queria, quem sabe, uma pessoa aqui que eu pudesse dar algumas alternativas. Vamos fazer um quiz. Sabe o que é quiz? Sabe ou não? Nós vamos fazer uma pergunta aqui. Eu vou dar algumas alternativas para ver se essa pessoa consegue, ok? Quem que? O Wagner. Por favor, Wagner. Vem aqui, por gentileza. O Wagner é um cara estudado. Tenho certeza que ele vai saber responder essa pergunta. Pode ficar aqui, Wagner? Olha lá, né, Wagner? Olha só, eu vou colocar algumas alternativas para você, Wagner. Você vai escolher uma delas. Só que eu sou bem bonzinho com você. Então, alternativa A. Por gentileza. Dia da Palavra de Deus. Que se comemora, não pode ir. Alternativa B. Dia das Escrituras Sagradas. Alternativa C. Dia daquele livro de capa preta que os cristãos levam à igreja. Alternativa D. Está devagar. Dia da Bíblia. E todas as alternativas estão corretas, Wagner? A palavra. Está difícil, né? Todas, parabéns. Obrigado, Wagner. Você acabou de ganhar um abraço do Reverendo Osni como premiação. Pode dar um abraço, Reverendo Osni, como a gente combinou, um abraço que vale muito esse abraço aí. Parabéns. Tenho certeza que todo mundo gostaria de um abraço do Reverendo Osni essa noite. Então, isso aí. Wagner, obrigado pela brincadeira. Eu chamo o Wagner, eu sei que ele brinca com a gente. Gente, hoje é o dia da Bíblia. Quantos sabiam disso? Levanta sua mão. Olha que bando de mentiroso. Pode mentir dentro da igreja não, gente. Sabia nada. Nem lembrava disso aí. Depois que a gente falou que você sabia, né? Então tá bom. Olha só, na cidade de Londrina você sabia que existe um monumento à Bíblia? Olha só, eu vou colocar a figura aqui do monumento da Bíblia agora. O monumento à Bíblia, na verdade, é um obelisco ali nas margens do Lago Igapó, né? Apontando para os céus. Na verdade, existem 4 bases. E nessas 4 bases, esses versículos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nas bases desse monumento, apontando para os céus, como se fossem os evangelhos nos levam a Deus. Olha que coisa linda. Desde 1977, quando foi construído, existe esse monumento à Bíblia na cidade de Londrina. Na verdade, o dia da Bíblia é comemorado no Brasil desde 1850 e é comemorado em mais de 60 países ao redor do mundo, o dia da Bíblia. Na verdade, para o cristão, todo dia é dia da Bíblia. Na verdade, todo dia tenho certeza que se eu pedisse para você levantar a mão aqui, você lê a Bíblia, você tem contato com Deus através da palavra do Senhor. A Bíblia, se eu pudesse dar uma definição, ela é o coração de Deus aberto. Coração. Não, foi para. Eu que estou pulando. Desculpa aí. A Bíblia é um livro dos paradoxos. É o livro mais vendido e o mais desconhecido. Vamos ler junto? É o livro mais amado e o mais odiado. É o livro mais obedecido e o mais escarnecido. É o mais pregado e o mais combatido. Na verdade, existe uma história verídica sobre um avivamento que aconteceu nas Ilhas Fiji. Ilhas Fiji fica entre a Austrália e Tahiti, um arquipélago de ilhas, onde houve um grande avivamento. E você sabe que o avivamento não alcança só o coração dos indivíduos. Alcança o coração dos indivíduos e isso reflete na sociedade. Ou seja, toda a sociedade daquelas ilhas foi profundamente transformada pelo Evangelho. Uma sociedade onde a prostituição vigorava, onde o canibalismo vigorava. Pensa só. O Evangelho transformou tudo aquilo lá, mudou toda a concepção, desde o governante aos cidadãos. Todas as pessoas foram profundamente impactadas e aquela sociedade mudou. Sabendo disso, eles receberam várias visitas de líderes políticos do mundo. E numa certa visita, um conde da Inglaterra, um conde inglês, esteve visitando um desses chefes dessas tribos locais. Ele sabia como que tinha sido restaurada aquela sociedade, e ele foi conversar com esse chefe dessa tribo local. E falando com ele, falou assim, olha, que bom que as Ilhas Fiji, nessa sociedade mudou, foi transformada. Mas é uma pena da sua ingenuidade de vocês crerem num livro chamado Bíblia. Esse livro tão passado, um velho livro. Que pena que vocês são tão ingênuos a crerem nisso. Então aquele chefe dessa tribo local, das Ilhas Fiji, ele falou assim, olha, senhor conde, está vendo aquele forno ali? Aquele forno era onde nós preparávamos as pessoas, as carnes humanas para as nossas festas. Se não fosse a Bíblia e o Cristo revelado através da Bíblia,
hoje você seria o nosso jantar. Eu creio que aquele conde inglês na hora ajoelhou e falou assim, obrigado pela palavra de Deus. Mas isso que causa, a Bíblia é fascinante, ela é incrível, ela causa transformação, ela traz transformação na vida do ser humano. E é por isso que ela é tão discutida, por isso que às vezes ela é tão odiada, mas ao mesmo tempo é tão amada. E às vezes tão compreendida, mas tão incompreendida por tantos. Mas o fato que hoje muito se fala sobre se a Bíblia é verdade ou não, sobre a veracidade da palavra do Senhor. Ela é palavra de Deus? Ela contém a palavra de Deus? Ou ela é uma obra de ficção? Aliás, abre parênteses, uma grande obra de ficção, porque alcançou bilhões de pessoas sobre a face da terra e tem alcançado e transformado tantas vidas. Mas será que o que ela relata é verdade? Mas a Bíblia é tão fascinante que ela mesma responde essa pergunta. Lucas capítulo 1, os primeiros 4 versículos, diz o seguinte, eu vou colocá-la aqui para você. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. É Lucas falando. Muitos já tiveram esse cuidado de fazer isso, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Próximo versículo. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, Lucas fala, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado ao excelentíssimo Teófilo. Ele estava escrevendo para esse homem. Ele falou assim, eu vou escrever o que eu conversei, pesquisei com as testemunhas oculares de tudo o que aconteceu, Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Lucas está falando assim, Teófilo, olha, eu não fiz algo aleatoriamente, eu não peguei histórias, fábulas que as pessoas inventaram, não, eu fiz uma investigação, uma cuidadosa investigação sobre os relatos que eu vou dar para você. Eu não fiz isso pegando histórias contadas, eu não fiz isso pegando histórias de pessoas que ouviram falar, mas eu fui atrás de testemunhas oculares, pessoas que viram, vivenciaram isso tudo. Como se você pudesse fazer o seguinte exercício. Imagine que você tem a tarefa de escrever um documentário sobre o Titanic, sobre o grande naufrágio desse grande navio na história. Muitas pessoas morreram. Mas você, hoje em dia, pega os documentários já feitos, você pega os livros já escritos, você faz uma pesquisa, você ouve e lê tudo que fala sobre o Titanic, mas de repente alguém chega para você e fala assim, o seguinte, existem sobreviventes desse naufrágio. O que você faria? Você iria entrar em contato com os sobreviventes. Você iria conversar com eles. Você iria fazer uma grande entrevista, porque o sobrevivente, ele esteve naquele local. Ele ainda sente o cheiro daquilo. Ele ainda ouve o som daquilo. Aquela experiência foi traumatizante, quem sabe na vida dele, mas ele sobreviveu. É uma testemunha ocular que não tem como não ser mais precisa do que qualquer outro documento. Uma testemunha ocular que esteve lá, vivenciou a coisa. Lucas está falando isso, eu fui atrás de testemunhas oculares. Isso é tão importante nos dias de hoje. Imagina nos dias em que os evangelhos foram escritos, por exemplo. Quando Lucas escreveu, ele não tinha imprensa, ele não tinha livros, ele não tinha documentários, ele não tinha nem a profissão de jornalista. Ele precisava das testemunhas oculares. Mas as pessoas pensam que isso tudo é uma obra de ficção. Que o dia da Bíblia é a maior ficção que aconteceu na história. Mas quando nós entendemos quão verdadeira ela é, isso nos impacta profundamente. Por isso que eu posso dizer, primeiro ponto, que a Bíblia teve a sua origem em Deus. Origem em Deus. 2 textos aqui. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, fala, toda a escritura é o quê? Inspirada por Deus. Vamos ler juntos? Toda é inspirada por Deus. 2 Pedro 1,21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens santos de Deus falaram o quê? Inspirados pelo Espírito Santo. Quando nós falamos de palavra de Deus, nós falamos sobre inspiração na vida dos homens. São mais ou menos 40 autores, 1.600 anos para ser escrita, compilada, sem contradição alguma. Por exemplo, o livro de Isaías, escrito há mais de 700 anos antes do advento de Jesus Cristo, já falava e apontava sobre o servo sofredor, sobre o Messias, falava de Jesus Cristo. Recentemente, em 1948, foram achados os papiros do Mar Morto,
Na verdade, um jovem pastor estava ali pastoreando o seu rebanho e atirando pedrinhas, brincando, era uma criança. E de repente ele atira uma pedrinha numa caverna e escuta um barulho diferente. Tum, tum, tum. Será que foi esse barulho? Só sei que ele foi ver o que era. E quando ele achou uma biblioteca, aqueles vasos cheios de pergaminhos escritos. E um deles apenas, era uma porção do profeta Isaías. E quando foram comparar a porção do profeta Isaías com as versões que eu e você temos, e na verdade existem várias versões, né? Existem a versão da mulher trabalhadeira, a versão do homem preguiçoso, a versão do pastor, tem versão de tudo na Bíblia. Por falta de Bíblia você não fica. Tem a Bíblia do adolescente, do jovem, da criança, de tudo. Isso é uma bênção, mas eles foram comparar isso com as versões que nós temos. E foi relatado que 99,9%, para não dizer que é 100%, é igualzinho à versão que você tem. Como é que isso pode acontecer? Só quando nós temos um Deus que cuida da história toda, que fez com que preservasse a veracidade dessa palavra, o conteúdo dessa palavra, e chegasse às nossas mãos, porque ela teve origem em Deus. E quando o texto fala que ela é inspirada por Deus, é muito fascinante duas coisas. Primeiro, que a palavra grega aqui, na verdade, não é inspirada, porque quando é inspirada vem de inspirar, né? Quando você faz, você inspira. Mas a palavra grega, ela dá outra conotação. É exatamente o ar que sai do pulmão de Deus em direção ao homem. É expirar. Mas o português não ia ficar muito bonito, né? Toda a escritura é expirada por Deus, ninguém ia entender. Mas o fato é que ele no coração do ser humano, no coração desses homens que escreveram a sua vontade. Segundo aspecto muito lindo aqui é que Deus não suprimiu as características de cada autor. Você, quando lê a palavra de Deus, você vê vê narrações, vê poesias, você vê diferentes textos literários, e sua literatura são diferentes. Você vê também a composição do que aquela pessoa é também no texto. Quando você lê uma carta de Pedro, é diferente da carta de Paulo, dos evangelhos, do Velho Testamento e assim por diante. Eles são diferentes porque pessoas escreveram em épocas diferentes e as pessoas são diferentes. Deus usou as pessoas conforme as suas características. Imagine só uma grande orquestra, 100 músicos, todos os instrumentos aqui montados nesse palco. Nós temos o saxofone, nós temos os teclados, nós temos o violão, a bateria, o contrabaixo, percussão, guitarra, todos os instrumentos. E imagine um músico muito bom, ele entra aqui e senta em cada um desses instrumentos e tira o melhor som que você já pôde ouvir. Ele senta no teclado e tira um som maravilhoso. Ele senta na bateria e toca excelentemente bem. Ele pega o saxofone e tira um som que você nunca ouviu. É como se Deus fosse esse músico e os instrumentos fossem os autores dos textos bíblicos. Deus usou a característica de cada autor. Quando Deus sentou no piano, quem sabe o piano poderia ser chamado Paulo. Quando ele inspirou o coração de Paulo, saiu o som de piano, saiu o som de Paulo, mas por trás desse som estava Deus, governando, soberano sobre todas as coisas. Quando Deus pegou o saxofone, quem sabe o saxofone pode ser Pedro, por exemplo, saiu o som de saxofone, mas por trás do som do saxofone estava Deus. Deus coordenou todas as coisas, tudo, porque tudo tem origem em Deus. Veio de Deus, não é uma ficção, não é uma fábula. Isso é maravilhoso, porque se Deus usou esses homens cheios de falhas para escrever a palavra dele, Ele pode usar muito bem eu e você também. Todos nós podemos ser usados por Deus. Quando olhamos para os evangelhos, e os evangelhos são tão questionados hoje sobre a sua veracidade, nós vemos vestígios que os evangelhos deixaram para nós, para mostrar a sua veracidade. Por exemplo, quando olhamos para Marcos, você não precisa abrir, mas Marcos capítulo 15, versículo 21, fala de Simão Cirineu. Simão Cirineu foi obrigado a carregar a cruz de Cristo, quando Cristo estava carregando sua cruz para o Calvário. E lá ele fala assim, Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, foi obrigado a carregar a cruz de Cristo. E ele já muda de assunto. Por quê que Marcos foi preocupado em colocar pai de Alexandre e Rufo?
Certamente Alexandre e Rufo estavam vivos quando ele escreveu o Evangelho. Certamente as pessoas poderiam conversar, bater na porta da casa de Alexandre e Rufo, falar: olha, Marcos escreveu algo sobre o seu pai, é verdade que o seu pai carregou a cruz de um certo nazareno, que foi condenado, e escreveram rei dos judeus sobre ele, e ele carregou a cruz desse homem. Marcos estava desafiando as pessoas a irem atrás das testemunhas oculares. Por que os 4 evangelhos narram o acontecimento do Getsêmani, quando Jesus Cristo suou sangue, e quando Pedro desembaiou a espada e cortou a orelha do sumo sacerdote? Mas somente o evangelho de João nomeia o servo. Somente o evangelho de João fala que o servo do sumo sacerdote, cuja orelha foi cortada, o nome dele é Malco. Por que Lucas, ao narrar uma conversa entre Jesus e 2 discípulos no caminho de Emaús, depois de sua ressurreição, Lucas só nomeia um desses 2 discípulos, e fala: um dos homens chamava Cleopas. Ele não menciona o nome do outro. Se fosse uma ficção, certamente ele nomearia o nome dos 2. Se fosse uma ficção, certamente ele não nomearia nenhum deles. Ele não mencionaria os nomes. Por que os evangelhos não retratam os discípulos, os apóstolos que estavam ao lado de Jesus como heróis? Na verdade, em muitas atitudes dos apóstolos cá entre nós foram extremamente estúpidas. Nenhum ponto de heroísmo nas atitudes de algum desses homens. Na verdade, eles devem passar até vergonha quando a gente lê os evangelhos. Pedro, servo de Jesus Cristo, o nega 3 vezes, quando ele mais precisava dele. Os discípulos fogem quando Jesus Cristo vai ser crucificado. Ninguém fica para acompanhá-lo. Ninguém está no túmulo quando Jesus Cristo ressuscita. Na verdade, estão mulheres, num contexto em que o testemunho de mulheres não tinha importância nenhuma, era como se fosse nada. Estavam lá. Por que será que a palavra do Senhor está relatada dessa forma? Se fosse uma obra de ficção, se você trouxesse os evangelhos para algum cineasta dos dias de hoje, ele analisasse, ele ia falar assim: essa história não tem sucesso. Vai lá e reescreva essa história. As pessoas precisam de heróis, as pessoas precisam de valentes, as pessoas precisam de um final feliz, de um final vitorioso. Mas não. Todos os fundadores de grandes religiões, por exemplo, Maomé, Confúcio, Buda, eles terminaram de forma heróica, paz interior, olhando para o céu, lutando, combatendo, em guerra. O fundador do cristianismo, Jesus Cristo, morreu numa cruz, entre os piores. Uma morte para os piores. Que final para um fundador de uma religião que veio até hoje nos nossos corações. Se fosse uma obra de ficção, ela não teria nenhum sucesso. Seria um filme que sairia das salas de cinema na primeira semana, porque ninguém iria assistir. Mas ela não é uma obra de ficção. Isso está relatado do jeito que está, porque realmente aconteceu. A palavra do Senhor é verdadeira. Por isso que eu posso dizer: não acredite na palavra de Deus. Pode passar para o próximo slide. Não creia na Bíblia somente porque ela é incrível, ou porque ela responde a todos os seus questionamentos. Creia na Bíblia porque ela é verdadeira. Por mais que ela seja incrível, por mais que ela responda, por mais que ela traga conforto, é muito bom, mas ela é mais do que isso. Ela não é um livro da sua estante de autoajuda. Está em depressão, abra tal. Está cansado, abra tal. Não, ela é muito mais do que isso. Ela é verdadeira, ela é verdade o que relata nela. E como ela é verdadeira, ela tem uma mensagem. E aí eu vou para o segundo ponto. Primeiro, a origem está em Deus. A segunda, a Bíblia tem a centralidade em Cristo Jesus. E eu quero que você veja agora, no mesmo Evangelho de Lucas. Agora lá no final, nós lemos Lucas capítulo 1, versículo 1 a 4. Agora Lucas capítulo 24, a partir do versículo 25, a palavra do Senhor diz: e ele lhes disse, antes de continuar lendo, vou explicar o contexto aqui. 2 discípulos, a caminho de Emaús, tristes, porque Jesus Cristo, o Senhor deles, havia sido morto numa cruz. E havia 3 dias e nada de Jesus. Eles estavam tristes, quem sabe eles estavam voltando para a cidade de origem deles. Tristes, porque eles acreditavam que Jesus Cristo ia vir redimir Israel, ia vir libertar o povo, mas não, Jesus Cristo morre numa cruz. E então o que acontece? Jesus, depois de ter ressuscitado, ele se aproxima daqueles dois viajantes. Você consegue imaginar a cena? Esses dois
de viagem para Emaús, e de repente um estranho se aproxima, e eles não reconheceram que era Jesus. Jesus começou a puxar papo. Jesus era uma pessoa muito boa de papo, se relacionava muito fácil com as pessoas. Ele chegou e começou a conversar. O que vocês estão conversando aí? Qual que é a conversa? Qual que é o diálogo? Deixa eu entrar na conversa. Eu estou viajando aqui também. E eles, tudo bem, vem aqui. Você não está sabendo o que está acontecendo? Não estou sabendo o que aconteceu. Jesus Cristo, ele falava que era o Messias, ele morreu na cruz. As pessoas falaram que viram um túmulo vazio, mas a gente não sabe, foram algumas mulheres. Você sabe, testemunho de mulher não é muito, a gente não dá muito em conta, né? Mas ela estava lá e a gente pensou que ele ia sair vitorioso. Ele morreu numa cruz, a gente não sabe mais o que faz. E olha só que Jesus Cristo responde para eles. E ele lhes disse: Jesus, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele mesmo, em todas as Escrituras. Jesus Cristo deu a maior aula de teologia da história. Imagine só você ter o privilégio de ter Jesus Cristo explicando a palavra de Deus para você. Nossa, tem gente que falou, glória. Jesus Cristo é como se ele estivesse abrindo a palavra e mostrando, olha o que Moisés falou, ele estava falando de Cristo. Olha o que os profetas falaram, eles apontavam para Cristo. Olha as profecias, olha tudo o que aconteceu. Olha o discurso de Jesus, olha o discurso de Cristo. Ele disse bem claro que ele ia para a cruz. Ele não disse que subiria num trono, que vestiria uma coroa. Ele iria para a cruz. E Jesus Cristo mostra isso, mostrando que a palavra de Deus tem a centralidade em Cristo. A mensagem da palavra de Deus a mensagem central está em Cristo Jesus. A Bíblia aponta, próximo slide. A Bíblia aponta para Jesus em todas as suas histórias e personagens. Quando você lê a Bíblia, você tem que encontrar Jesus Cristo em cada uma das páginas. Em cada uma das páginas. Quando você olha para Adão, o primeiro homem a ser criado, você vê Adão caindo numa tentação, dentro de um jardim do Éden. A palavra do Senhor diz que Jesus é o verdadeiro Adão, é o segundo Adão, o Adão perfeito, aquele que não caiu na tentação, mesmo no deserto. Quando você olha para Noé, você vê Noé resgatando toda a sua família numa arca, por causa do dilúvio. Você vê Jesus Cristo resgatando eu e você, nos fazendo família dele, dentro do dilúvio que foi derramado naquela cruz do Calvário. Quando você vê Moisés libertando o povo do Egito, e atravessando o Mar Vermelho como mediador entre Deus e os homens, você vê Jesus Cristo fazendo a travessia da ira de Deus, do pecado, por meio dele mesmo na cruz do Calvário. Quando você vê Isaac, quando ele é levado pelo seu próprio pai, para o Monte Moriá para ser sacrificado, mas aquele momento em que Abraão ia matar Isaac, Deus brada dos céus e provê um cordeiro. Jesus Cristo é o maior e verdadeiro Isaac, porque na cruz não houve cordeiro para substituí-lo. Ele era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós olhamos para a lei, nós vemos que o fim da lei é Cristo. Quando olhamos para o templo, vemos que Jesus Cristo é maior que o templo. Quando olhamos para os sacrifícios que foram feitos no Velho Testamento, Jesus Cristo é o maior e o único e suficiente sacrifício para nós. Jesus Cristo é a mensagem central da palavra. Tristes são aqueles que não conseguem enxergar isso. Tristes são aqueles que não conseguem compreender a palavra do Senhor. Vou te dar um exemplo. Imagine que você ganhou umas férias maravilhosas num resort, no melhor quarto do resort. E na sua janela, tem gente que até deu uma espreguiçada na cadeira. Estou precisando de umas férias dessas, Deus, recebo, Senhor, em nome de Jesus, né? E na cadeira você senta, tem uma janela de dá vista para o mar. Aquela vista Obrigado, hoje eu estou com um trava-língua na boca. Aquela vista maravilhosa. E você fala, vou escrever uma carta para um amigo meu. Esse meu amigo nunca viu o oceano. Então eu vou descrever o que eu estou vendo. A minha vista é maravilhosa, eu vou descrever essa vista para o meu amigo. Então você pega papel e caneta e começa a escrever, querido amigo, quero lhe descrever o que eu estou vendo. É maravilhoso. Simplesmente eu nunca vi nada igual. Eu estou em frente a uma janela de 1 metro por 2 metros. São de 2 folhas. É um vidro transparente,
tão polido, mas tão limpo, que eu nunca vi um vidro igual. E as esquadrias da janela são de uma madeira, deve ser madeira nobre. E as trincas, os ferrolhos, são dourados, devem ser banhados a ouro. Que janela maravilhosa. Aliás, eu estou querendo pegar o projeto dessa janela e repetir na minha casa. Você entendeu? Ele não fala nada sobre o oceano. Ele não menciona a vista que ele está vendo. Ele está preocupado com a janela, com as características da janela. E tem tantas pessoas olhando para a palavra do Senhor, vendo as características da janela, mas perdem a mensagem central. Se perdem na mensagem central, que é Jesus Cristo. Não olhe para a palavra sem entender a mensagem central. Quem é o herói da história da Bíblia não somos eu e você. Nós nunca vamos ser os heróis da Bíblia. Quem é o herói central da Bíblia tem nome. Chama-se Jesus Cristo. Ele é o herói. Ele é o herói. A Bíblia aponta para Jesus em todas as suas histórias e personagens. Mas o texto não acaba aí. A conversa se vai. Depois que ele explica o que estava em Moisés, os profetas apontando para Jesus Cristo, o texto continua no versículo 28. Ao se aproximarem do povoado, a qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Próximo versículo. Quando estavam à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu. E deu a eles. Então, o quê? Os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Versículo 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Olha que maravilhoso. Jesus Cristo deu a maior aula de teologia para aqueles dois homens e de nada valeu. Eles não tinham compreendido. A ficha deles não caíra. Mas quando Jesus Cristo foi convidado para entrar na casa deles e Jesus Cristo partiu o pão, os olhos deles foram abertos. É Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo faz? Some na frente deles. Desaparece. Então um olha para o outro e fala: meu coração estava queimando, o seu também estava? Estava. Ele falava de uma forma diferente. Ele nos explicou as escrituras de uma forma nunca vista. Ele alcançou o nosso coração muito mais do que a nossa mente. Somente depois que a palavra encontrou os seus corações, é que os seus entendimentos foram abertos. Quando a palavra de Deus alcançou o coração daqueles homens, é que eles entenderam e compreenderam tudo o que Jesus Cristo estava falando para eles até então. Tudo. Porque a Bíblia tem origem em Deus, centralidade em Cristo, mas o destino é o coração do ser humano. Próximo slide. É o coração do ser humano. Por isso que eu posso dizer que argumentos que comprovem a veracidade da Bíblia são importantes, mas não suficientes. É claro que são importantes. Eu estou até agora, meia hora, falando sobre argumentos para você. Se eu falasse que não era importante, você ia levantar e falar assim: pastor, você fez eu perder meia hora aqui. Você ia embora. Eles são importantes, claro, mas nunca se engane que eles são suficientes em si mesmos. Não. Vai chegar um momento que você vai ter que entregar argumentos, vai chegar um momento que você precisa de argumentos, vai precisar de momentos que você vai ter que discutir e colocar alguns argumentos na mesa, mas não pense que eles por si só falam, que eles por si só respondem aos questionamentos das pessoas. Não caia nesse erro. Tem muitas pessoas que começam a discutir sobre a religião, sobre o cristianismo, e em vez de ganhar o coração da pessoa, ele ganha o argumento. Você discute e fala: ganhei o argumento, mas perdeu a pessoa. Do que adianta perdermos as pessoas? Nós temos que ganhar o coração da pessoa, mesmo que por vezes você deixe se perder nos argumentos. Está entendendo? Não caia na arapuca que o mundo nos faz muitas vezes cair, ao redor de argumentos. Não. Entenda que a Bíblia é um livro escrito para o coração do ser humano e não para a mente do ser humano. Foi escrita para o coração. Recentemente, aliás, na verdade, várias vezes você recebe, os pastores devem receber esse tipo de ligação, pessoas fazendo perguntas sobre a Bíblia, ou perguntas que, por exemplo: pastor, onde está escrito na Bíblia que não pode beber? Não, pode beber água, pode beber suco, não é bem isso, pastor, que eu estou falando, outra bebidinha. Ou então: pastor, onde está escrito na Bíblia que a gente não pode consumir drogas? Ou onde está escrito na Bíblia que eu não posso fazer tatuagem? E várias, agora tem em voga, né? Onde está na Bíblia que eu posso ser cremado ou não e tal? Várias perguntas assim. Por quê? Nada de errado em responder essa pergunta para você,
Mas a melhor resposta que eu tenho é, não sei. Pergunta para o reverendo Osni. Anota aí o telefone dele. Mas nada de errado de tentar achar essas perguntas, né? Quando é cremação, eu vou lá em Daniel, tal, os amigos de Daniel na fornalha, tal. Será que tem uma coisa escrita lá? Olha, se ele for crente mesmo, o cara da cremação vai ligar para você e falar assim, não está queimando não. Mas a Bíblia não foi escrita para isso, para que você encontre o que fazer, o que não fazer, o que fazer. Isso fosse um livro escrito para a mente, mas não é para a mente, é para o coração. A Bíblia é uma verdade revelada para o coração e não para a mente. Agora a pergunta que fica para a gente terminar esse sermão, tem que ser respondida. Como é que então a palavra do Senhor entra no coração das pessoas? O que deve acontecer para a palavra do Senhor alcançar o coração das pessoas? Não tira aquela frase, pode voltar aqui por gentileza. O que tem que acontecer para aquela palavra entrar no coração das pessoas? Simples, fazer o que Cristo fez. A palavra do Senhor diz que Ele partiu o pão. Foi isso? Partiu o pão e então os olhos daquelas pessoas foram abertos. Aquela revelação entrou no coração daquelas pessoas. Partir o pão na palavra de Deus tem duas conotações. Primeira, fala de relacionamento, fala de intimidade. Segunda, fala de adoração. Primeira, sobre relacionamento e intimidade. Jesus Cristo estava chamando aquelas pessoas para terem comunhão com Ele, para terem intimidade com Ele. Sabe, quando eu e você esquecemos os argumentos e olhamos para o coração das pessoas, as pessoas se sentem amadas, se sentem respeitadas, se sentem acolhidas, e tudo que você um dia pregar vai ser verdade para essa pessoa. Sabe, esqueça a discussão de argumentos e alcance o coração dessa pessoa. A pessoa tem necessidades que só Cristo pode suprir. E quando Cristo suprir essas necessidades dessa pessoa, às vezes através de uma oração sua, às vezes através de uma campanha de oração que você vai fazer com essa pessoa, às vezes através de uma cesta básica que você tem que levar, às vezes escutando um problema, às vezes ajudando realmente essa pessoa. É assim que essa pessoa vai desmoronar todos os argumentos contra Cristo, contra a igreja, contra a palavra de Deus. Elas precisam experimentar, elas precisam que possamos partir o pão com elas, repartir o que nós temos. Mas ela também fala de adoração. Partir o pão fala de adoração. Quando nós aqui, uma vez por semana, nós celebramos a ceia do Senhor. É uma mesa comunitária, uma mesa onde Deus nos chama para partilhar do pão, para lembrarmos do sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Quando nós chamamos as pessoas para estarem nos cultos, elas são impactadas pelas músicas, pela palavra, pela ceia, por pessoas que têm esperança, por pessoas que têm paz, mesmo nas mesmas circunstâncias que elas. Nós estamos chamando elas para serem influenciadas por nós. Você quer que a palavra do Senhor entre no coração, quem sabe do seu cônjuge que ainda não é cristão, quem sabe da sua família que ainda não teve essa revelação assim como você e eu tivemos. Você quer isso nos seus amigos? Nós temos um grande desafio para o ano que vem, o reverendo Zique já falou, 1000 pessoas. Mas não vai ser discutindo argumentos com essas pessoas, vai ser partindo o pão, através da sua célula, da minha célula. Quando nós chamamos pessoas para a célula, você já viu como é que é? As pessoas se sentem amadas, os argumentos caem por terra, porque existe o partir do pão, o partir do pão. Continue partindo o pão com as pessoas, continue partindo o pão com as pessoas que mais questionam a sua fé, e você vai ver que um dia essas pessoas vão estar ao seu lado, partindo do mesmo pão com você. A Bíblia foi escrita para o coração e não para a mente. Se eu posso terminar esse sermão, eu diria, feliz dia da Bíblia. Feliz dia de um livro que alcançou o seu coração. Se eu pudesse terminar esse sermão, eu falaria assim, leia mais a Bíblia. Eu sei que você já ouviu várias mensagens falando de leia mais a Bíblia, de tal importância que nós pastores entendemos. Quando o homem ou a mulher tem o seu coração aberto para a palavra do Senhor, quando ele fala com a palavra e a palavra fala com o seu coração, mudanças acontecem. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por essa palavra tão maravilhosa, que alcançou as nossas mentes, mas alcançou primeiro o nosso coração. Respondeu os nossos argumentos, mas respondeu primeiro as nossas angústias interiores.
Ó Pai, obrigado, Pai, porque ela é tão poderosa. A palavra do Senhor diz que é o Evangelho, e o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Obrigado, Pai, porque ela é verdade, ela vem do Teu coração para os nossos corações. Obrigado porque ela tem uma mensagem central, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador, e ela tem um destino certo, que é o coração do ser humano. Somente ela. Não existe um remédio no mundo, um remédio na prateleira da farmácia que nos cure interiormente, mas existe a palavra de Deus que nos compreende, nos revela o Deus encarnado, Jesus Cristo. Nos capacita, ó Pai, a vivenciarmos mais e mais essa palavra tão poderosa que está nas nossas mãos. Nós te adoramos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.